No vídeo de hoje eu trago o livro do Fyodor Dostoiévski, O Sonho de um Homem Ridículo. A minha versão é essa daqui, da editora 34, que se apresenta como as duas narrativas fantásticas, que tem a novela, né, A Dócil, e O Sonho de um Homem Ridículo também. A narrativa de Um Sonho do Homem Ridículo, que é o foco do vídeo de hoje, irá nos contar uma espécie de conversão, de despertar de um homem que se intitula como um homem ridículo. Ridículo porque ele se reconhece como sendo e também ele sempre foi considerado pelos outros como sendo. Então ele abraça, ele acaba se conformando com esse título até de forma confortável e com um ar um pouco superior, porque pelo menos ele reconhece que ele é ridículo e os outros nem sabem que são. De início, nós já conseguimos perceber a indiferença dele perante a vida. Vemos uma boa dose de niilismo, de falta de prazer, de perspectiva, de amor, de vida mesmo, né? O vigor que faz com que alguém aprecie a vida não pela simples existência material, mas por tudo que ela significa. Porque o que ela propõe, né? O que é estar vivo? Bom, para ele, para o homem ridículo, não importa. Tanto que ele planejava se matar há algum tempo. E o livro ele conta que o personagem principal estava andando pelas ruas escuras de São Petersburgo e tudo em sua volta, o clima, a solidão, cooperava ainda mais com a falta de significado em sua existência. Faz uma caminhada e nessa caminhada há um momento em que ele olha para o céu, se depara com uma estrela e vem em sua mente a ideia de concluir a ideia do suicídio. Ele continua caminhando e é interrompido por uma menininha, uma criança, em desespero. Com muito frio, muita angústia, ela estava completamente desesperada. Ela começa a gritar, mamãe, mamãe, e a puxar o paletó dele. E ele percebe que ela estava pedindo ajuda, pedindo socorro por sua mãe. Ele entende a situação, simplesmente deixa a menininha em desespero e vai para o seu apartamento. Quando ele chega em seu apartamento, ele pega a arma que ele compra específica para esse momento, a direciona para a têmpora, mas não consegue efetuar o disparo. Porque desde quando ele se deparou com a menininha, ele não conseguia mais parar de pensar nela e em seu desespero. Ele sente compaixão por ela. Mas se ele é todo indiferente, se toda a estrutura da vida, do mundo, do tempo lhe é alheio, se todos os valores que estão vinculados à humanidade e fazem parte do ser não é importante, então por que ele para pensar naquela menina? A compaixão ao sofrimento daquela menina, daquela criança, é tão insignificante como todas as outras coisas, não é mesmo? Se ele é indiferente até mesmo ao sofrimento dela. E por que ele não consegue efetuar o disparo? A individualidade, a falta de significado na própria existência, esse pessimismo não foi capaz de suprimir o resquício de compaixão, de caridade, de virtude que é intrínseco ao homem. Não por ele, mas porque ele foi gerado. Será que existe algo além da matéria que faz com que a vida seja mais do que a mera existência? Será que essa indiferença à vida temporal não é a ausência de um significado eterno, além daquilo que somos hoje? Será que ele estava tentando buscar respostas racionais, materialistas, um tanto utilitárias, para preencher um vazio além da matéria? E essa compaixão que ele sente desencadeia o sonho de um homem ridículo. E aqui o sonho aparece como um veículo simbólico, um resultado daquilo que ele estava sentindo, não por ele, mas pelo outro. Essa compaixão desencadeia uma compreensão da humanidade que ele havia perdido. Tanto que ele chega a dizer que ele via e sentia que nada havia fora dele, da própria pessoa. Tem um momento
que ele até diz que parece-me evidente que se eu sou um homem e ainda não sou um nada, enquanto não me transformei num nada, então estou vivo. E consequentemente posso sofrer, me zangar ou sentir vergonha pelos meus atos, que sejam. Mas se eu vou me matar, por exemplo, daqui a 2 horas, então o que é que me importa a menina? E o que é que eu tenho a ver com a vergonha e o resto do mundo? Eu me transformo num nada absoluto? E será que a consciência de que nesse instante eu vou deixar de existir completamente e que, portanto, nada vai mais existir também, não poderia ter a mínima influência nem no sentimento de pena pela menina, nem no sentimento de vergonha depois da baixeza cometida? E esse pensamento continua com ele até que ele adormece em uma poltrona. E nesse momento o livro faz jus ao título, porque ele tem um sonho. E nesse sonho ele conclui o seu suicídio com um tiro no peito. E quando ele está em seu túmulo, ele continua consciente. Passando algum tempo, uma entidade, um espírito, um anjo, não sabemos, o tira do túmulo e o leva para uma viagem intergaláctica até chegar em um planeta como o nosso. Com a única diferença de que todos que habitavam naquele planeta eram pessoas felizes, saudáveis e satisfeitas, com um semblante imaculado. O personagem até teoriza dizendo que aquele lugar era o paraíso que deu certo. Não havia nesse planeta, no paraíso, uma desconexão entre a vida e o sentido, coisa que o tempo todo o homem ridículo projetava. Nesse momento, espantado com tudo isso e querendo interagir, entender as coisas, o que estava acontecendo, ele acaba fazendo eles conversarem, porque até então todos eram tão felizes que não precisavam conversar, disfarçar a solidão, a tristeza, certos pensamentos com a conversa. E através dessa conversa que ele tem com os habitantes daquela terra, ele percebe que acaba os maculando. Ele faz o papel da serpente que enganou Eva, ensinando-os a mentir. E a ordem daquela terra acaba sendo interrompida por ele. A partir de então, dá-se início ao movimento de caos e as consequências desse momento de queda. Através da mentira veio a volúpia, depois o ciúme, depois a crueldade. E o pecado estava tão impetrado que as pessoas já não se lembravam de quando elas eram felizes, de quando não havia pecado. Até que o narrador teve uma forte dor no peito e acaba acordando do sonho. Ao despertar, ele teve a plena convicção de que ele tinha visto a verdade. E ele passa a anunciá-la, porque eu vi a verdade. Não quero e não posso acreditar que o mal seja o estado normal dos homens. A história apresenta o despertar do homem ridículo, aqui o cosmo harmonizador inicial, o retorno à verdade que foi perdida no paraíso, está de volta. Porque o homem ridículo entendeu que o estado original do homem não é a queda, mas o estado anterior à queda. O desespero que ele vivia fora suprimido por uma vida voltada à transcendência. Aquilo que tem significado não só nessa vida, mas na vida que levaremos quando partirmos para a eternidade. Quais são as consequências dos nossos atos quando refletidos em nossa alma que é eterna? Se há a existência do amor, da caridade, da felicidade, mas eu sou alheio a isso, como eu posso dizer que sou humano? Como posso ser indiferente às dores do meu próximo? Se tudo é um nada absoluto, por que eu ainda sinto compaixão? É por isso que ele diz, eu não quero e não posso crer que a maldade seja o estado normal do homem. Mas ando ainda à procura daquela jovenzinha. E continuo, e continuo. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Provavelmente, mais pra frente, trarei a dócil também das 2 narrativas fantásticas. Deus abençoe vocês e tchau, tchau. Antes disso, para quem estiver interessado em entrar em meu grupo do Telegram, eu vou deixar os links, na verdade, no comentário. Deus abençoe vocês e até a próxima.